Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da vitamina K2. Durante a nossa graduação, certamente vocês devem de ter estudado e aprendido sobre a vitamina K1. A vitamina K1, ela é muito importante para a gente, para nos ajudar aí na coagulação sanguínea. E ela é uma vitamina que ela está em abundância, ou seja, dificilmente nós teremos carência de K1. Portanto, em 2020, os cientistas descobriram que existem algumas variantes de vitamina K. Existem mais de 22 tipos de vitaminas K. Portanto, existe uma em especial, que é a vitamina K2, que é essa que eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês sobre ela, para que vocês compreendam a importância dela para os nossos procedimentos estéticos. A K2, de grosso modo, a importância dela, a função dela, é fazer com que o cálcio ele seja encaminhado para o lugar certo. Vamos entender aqui comigo. Quando a gente faz uso de suplemento de cálcio, ou quando a gente come alimentos ricos em cálcio, né? Nós brasileiros somos educados a tomar leite, derivados de leite, queijo e tal, então a gente já tem uma alimentação que é rica em cálcio. Quando a gente começa a tomar muito cálcio, que a gente tem esse cálcio na corrente sanguínea, normalmente esse cálcio ele é encaminhado aí para dentro dos ossos e ele fica armazenado ali dentro dos ossos. Quando a gente tem, porventura, uma deficiência de cálcio no nosso organismo, nós temos a vitamina D, que ela vai lá no intestino e fala assim, olha, intestino, nós estamos com deficiência de vitamina de cálcio, então eu preciso que você aumente a absorção de cálcio. Então, ao invés do intestino jogar fora o cálcio, ele vai absorvendo todo aquele cálcio pra gente. Então, como que acontece esse ciclo? Quando nós estamos com carência de cálcio, né, o PTH, que é um hormônio, ele ativa aí a produção de cálcio e faz também com que a vitamina D vá lá no intestino e tenha essa função. Quando a gente reorganiza, restabelece os níveis de cálcio no nosso sangue, no nosso metabolismo, o PTH ele tende a diminuir, a vitamina D para de dar sinais para o intestino parar de absorver tanto cálcio e aquilo entra em equilíbrio. Agora, nós precisamos de ter cálcio nos nossos dentes, nos nossos ossos. Quando a gente começa a ter uma carência de cálcio no nosso organismo e por si o corpo começa a tirar cálcio dos ossos, dos dentes para devolver para a corrente sanguínea, a gente entra numa situação que os nossos ossos podem ficar muito frágeis. Isso é muito comum acontecer na terceira idade, né, numa idade mais senil, principalmente porque nós temos também a diminuição dos estrógenos, e tendo a diminuição dos estrógenos faz com que a absorção de cálcio para os ossos seja menor e as células que comem os ossos seja maior. Então, por isso que uma pessoa que está em menopausa, ela tem uma maior chance de vir a desenvolver osteoporose. Mas vamos voltar aqui para a vitamina K2. Quando a gente faz a suplementação de vitamina D, é necessário que a gente suplemente junto também de vitamina K2. E por que isso? Porque a vitamina K2, ela vai direcionar esse cálcio para o lugar certo. Se a gente começa a usar a vitamina D ou suplemento à base de cálcio sem usar a K2, nós vamos começar a acumular cálcio em tecidos onde não deve ter esse acúmulo de cálcio. Então, a gente começa a ter a formação de cálcio, de calcificação nas artérias, nós podemos ter um aumento de cálculo renal, podemos ter cistos no pâncreas, no fígado, a gente começa a ter cistos na pele, a pele começa a ficar mais enrijecida, mais endurecida por causa desse acúmulo de cálcio. O nosso cérebro, quando ele tem também esse acúmulo de cálcio, ele faz com que nós ficamos mais preguiçosos, mais sonolentos, com menos concentração, porque teoricamente é como se o cérebro calcificasse. Então ele diminui ali as funções, a atividade desse cálcio.
Portanto, sabendo disso, sabendo que o cálcio, quando ele não é bem encaminhado, bem orientado para o destino final dele, ele tem essa afinidade de se acumular nos tecidos, ele começa a desenvolver o envelhecimento precoce. Por que precoce? Porque pensa bem, se nós temos uma calcificação onde não precisa, a gente começa a ter uma inflamação. Vamos pensar aí nos vasos sanguíneos. Os nossos vasos sanguíneos, as nossas artérias, elas têm uma pressão muito elevada. E essa pressão, ela é elevada para quê? Para dar conta de bombear o sangue do coração para todos os tecidos. Quando a gente tem uma pressão muito aumentada, né? Aliás, nem somente a pressão aumentada, o próprio fato do sangue circular ali pelos vasos sanguíneos faz com que a gente tenha atrito, machucados por dentro do tecido dos vasos sanguíneos. Se o paciente tem, então, um aumento de pressão, esse sangue bate com muito mais força na parede do vaso, fazendo com que haja um atrito maior. Quando a gente tem esse atrito no epitélio dos vasos sanguíneos, o colesterol, ele é sinalizado e ele vai lá para essa região de atrito e ele dá as mãozinhas para o cálcio e ele fica ali, colesterol e cálcio grudadinho, para proteger aquela região ali do vaso sanguíneo que teve aquela agressão. Portanto, quanto mais calcificada a gente tem aquela região, o nosso sistema de defesa, ele começa a passar a informação, olha, ali teve um atrito, a gente tem que ir lá. Então começa a liberar citocinas. Então vai virando um ciclo. Quando mais placas de ateroma nós temos nos vasos sanguíneos, mas nós temos uma inflamação. Quando mais inflamação nós temos, mais os nossos vasos ficam sensíveis e, consequentemente, vai tendo mais machucado, mais atrito com a circulação e vai formando mais placas. Então, ter esse excesso de cálcio na corrente sanguínea, isso faz com que o paciente tenha uma chance muito maior de vir a desenvolver uma doença cardiovascular. Um paciente que está inflamado de uma maneira geral, uma inflamação subclínica, né? Quando eu falo inflamação, eu estou pensando na inflamação subclínica, não é nessa inflamação aguda que nos dá sinais e sintomas. Um paciente com inflamação, ele é um paciente que, fora o envelhecimento dele ser mais acelerado, porque há a formação de mais radicais livres, é um paciente também que ele tem mais disfunções de pele. Disfunções de pele não, disfunções estéticas. Então é um paciente que ele vai ter uma tendência maior a ter varizes. É um paciente que tem dificuldade na circulação, dificuldade no retorno venoso. Então ele vai começar a ter mais edema nos membros inferiores. Consequentemente, esse edema vai começar a invadir o tecido adiposo desse paciente, ocasionando mais a formação aí da celulite. Esse paciente também vai ter mais mancha, vai ter mais ressecamento da pele, vai ter mais dermatite de contato, vai ter quedas de cabelo, tudo isso proveniente da inflamação. E essa inflamação, no caso que nós estamos conversando hoje, está sendo por causa do aumento do cálcio na corrente sanguínea. O cálcio, ele tem também um tropismo aí pelo colágeno. Então, ele faz com que a gente tenha uma pele mais envelhecida, mais endurecida, mais ressecada. Quando a gente faz o uso da vitamina K2, a vitamina K2 é como se ela fosse assim um aspirador de pó. Vamos pensar assim, o que ela faz? A K2, ela anda por todo o nosso organismo, por todo o nosso metabolismo e ela vai catando o cálcio que está localizado nos tecidos e leva ele para dentro dos ossos. Então ela vai fazendo uma faxina, ela vai tirando o acúmulo de cálcio que nós temos nas artérias, nos órgãos, nas válvulas, no colágeno, na pele, no cérebro. E quanto a gente tem essa vitamina em uma quantidade satisfatória, ela consegue ir fazendo essa faxina por todo o nosso corpo, ela devolve ao nosso paciente uma saúde, ela devolve um rejuvenescimento. Por isso que a vitamina K, ela também é conhecida como a vitamina do rejuvenescimento, devido a essa capacidade dessa limpeza que ela tem. A vitamina K, ela é muito boa para nós,
portanto, existem alguma desvantagem. Nós não produzimos, nós não temos a vitamina K ali em alimentos para a gente ser produzido, para a gente ingerir. Então, a nossa quantidade, a nossa dosagem de vitamina K2 no nosso corpo, ela está sempre em fase de carência, diferente da K1. A K1, por ela estar presente na grande maioria dos nutrientes, nós não temos uma carência de K1, e a K1 é importante para a coagulação. Já a K2, nós não encontramos ela nos alimentos, então por isso que nós temos uma tendência maior a ter uma deficiência de K2. Como que a gente vai adquirir então a K2? Primeira forma é quando a gente tem uma alimentação muito rica de K1. Aí essa K1, ela é fermentada pelas bactérias intestinais e a partir dessa fermentação é produzida a K2. Portanto, para que a gente tenha uma produção de K2 a nível do nosso corpo, nós precisamos de ter um intestino saudável, um intestino íntegro. Se nós estivermos com uma deficiência intestinal, com a síndrome do intestino permeável, com muitas bactérias patogênicas, nós não vamos conseguir ter a formação da K2. Se nós estivermos com o nosso intestino inflamado, não resolve nem suplementar esse paciente de K2, porque ele não vai conseguir absorver isso. Então, se faz necessário, antes de nós pensarmos em suplementar o nosso paciente com essa vitamina, em reequilibrar a função intestinal desse paciente. Então, nós precisamos de garantir que esse intestino esteja desinflamado. Nós precisamos de garantir também que as bactérias boas desse intestino estejam em maior volume. Por isso é importante nós pensarmos em suplementar esse paciente com probiótico também. E quando vocês forem suplementar o paciente com probiótico, vocês podem suplementar com qualquer probiótico que existe aí no mercado, seja ele industrial ou seja aí o probiótico caseiro, não tem problema. O que vocês precisam de levar em consideração é que precisa de ser um probiótico que ele seja muito rico em colônias, ou seja, precisa de ser um probiótico que tenha 5, 10, 15, 20 milhões de colônias. Por quê? Quando a gente faz a ingestão desse probiótico, esse probiótico ele passa por todo o nosso sistema gastrointestinal. Então, ele é perdido, muitos são destruídos por causa do nosso suco gástrico. Por isso que a gente precisa de suplementar o probiótico numa quantidade muito alta de colônias, para que a gente consiga absorver e chegar ao nosso intestino uma quantidade satisfatória que seja o suficiente para recolonizar o nosso intestino. Então, a primeira forma é a gente pensar, então, em reequilibrar as funções intestinais. E aí, depois que o seu intestino estiver satisfatório, nós podemos pensar também na suplementação via oral desse paciente. Então, a gente pode pensar aí em mandar manipular essa vitamina K para o paciente. 97% da população tem deficiência de vitamina K2 e isso se dá por esses dois fatores. Uma, porque a nossa ingestão ela é uma ingestão carente e também porque o intestino desse paciente está inflamado. A K2, ela ajuda a estimular as mitocôndrias. A mitocôndria é uma organela que fica dentro do citoplasma das células, que é responsável em nos ajudar a produzir ATP. Então, todas as nossas células, todas as nossas funções metabólicas, todo o nosso organismo, ele precisa de ATP, ele precisa de energia para ser produzido, para ser funcional, para estar ativo. Então, quando a gente tem uma ingestão de K2 de forma satisfatória, a gente consegue fazer com que as nossas mitocôndrias tenha energia o suficiente para produzir energia para o corpo. Olha aí que bacana. A vitamina K também, ela é muito importante para nos ajudar na contração muscular, na contração de todos os nossos músculos, tanto o músculo cardíaco, tanto aí o nosso diafragma, quanto as funções musculares de uma forma geral, tá? E ela também tem um fator muito importante para nós. Ela ajuda a diminuir a resistência à insulina. E veja só como que isso acontece. Uma vez que se a gente tem o excesso de cálcio
dos tecidos e na corrente sanguínea, a gente pode vir a desenvolver uma inflamação subclínica. Quando a gente tem inflamação subclínica, nós criamos uma dificuldade da insulina grudar no receptor. Então, o paciente começa a desenvolver uma resistência à insulina. Todos os pacientes inflamados, eles vão progredir para uma resistência à insulina. Ou eles já estão resistentes, ou eles vão evoluir para uma resistência. Quando a gente faz uso da vitamina K, e por ela ter essa função de faxina, de ir lá e tirar todo o excesso de cálcio dos tecidos e levar para dentro dos ossos, ela consegue diminuir a inflamação sistêmica desse paciente. E uma vez que controla a inflamação, que diminui a inflamação, a insulina ela vai conseguir voltar a se ligar no seu receptor, diminuindo, portanto, então, a resistência à insulina. Então, já tem aí um outro fator também importante para que a gente entenda a importância de suplementar. Tá? Vamos pensar em um paciente que está então mais inflamado. Vamos trazer isso para a nossa realidade. O paciente que tem muita celulite, muita estria, muito edema. Sabe aquele paciente que você drena e o paciente volta na próxima sessão? Parece que faz assim um mês que não tem uma drenagem linfática. É um paciente que você pode talvez desconfiar que ele esteja com deficiência de vitamina K. Ainda mais que a grande maioria de nós temos deficiência, tá? Então, quando vocês forem suplementar para o paciente de vocês a vitamina D, suplemente junto à vitamina K2, para que essa vitamina D, ela entenda que o cálcio precisa de ser direcionado para o nosso osso. A vitamina K2, ela também é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela tem afinidade com a gordura. Então, isso é mais um motivo da gente suplementar ela junto com a vitamina D, que a vitamina D também tem tropismo, também tem afinidade pela gordura. Então, vai suplementar a vitamina D, pensa em suplementar com a vitamina K e com a vitamina A. Porque se nós não tivermos vitamina A, a nossa vitamina D não encaixa no seu receptor. Muitos pacientes estão em quadro de osteoporose e estão fazendo uso de suplementação de cálcio, mas esse cálcio não está sendo ativo para a qualidade do osso e está acumulando no tecido. Por quê? Porque como a vitamina K2, ela é uma vitamina nova que foi descoberta em 2000, ou seja, para a ciência, 21 anos, é novo, né? Então, como é uma vitamina nova, poucos ainda são os profissionais que têm esse conhecimento. Então, quanto mais informações nós tivermos sobre a fisiologia do corpo, sobre esses nutrientes, nessas vitaminas essenciais, melhor será nós, profissionais esteta, para contribuir com a vida do nosso paciente. Tá? Então, como são poucos os profissionais que ainda têm esse conhecimento e como são muitos os pacientes, principalmente os pacientes mulheres menopausadas que estão evoluindo para um quadro de osteoporose, é importante que a gente saiba orientar os nossos pacientes em relação à necessidade do uso da K2. De nada resolve fazer uso de cálcio e não fazer uso de K2. Se a gente faz uso de cálcio e não faz uso de K2, nós estamos acelerando a morte do nosso paciente. E por que isso? Porque eu estou deixando os ossos do meu paciente cada vez mais frágeis e eu estou aumentando a chance desse paciente ter um processo inflamatório. Eu estou aumentando a inflamação subclínica, eu estou aumentando as condições para esse paciente ter aí uma doença cardiovascular, para ele vir a ter um aneurisma, um derrame cerebral. Portanto, gente, comece a suplementar o paciente de vocês com K2. Todas as vezes que vocês dosarem a vitamina D do seu paciente e você constatar que o paciente está com carência de vitamina D e que é necessário suplementar com a vitamina D, suplemente junto também na mesma cápsula a vitamina K2. Tudo bem?
Espero que esse vídeo tenha agregado para vocês e eu gostaria de pedir para que vocês comecem a me seguir nas redes sociais, tanto no meu Instagram quanto no YouTube. Clique aqui no joinha, clica no sininho para que a rede social ela comece a te notificar de quando eu estiver postando algum vídeo, porque hoje cada vez mais a distribuição está acontecendo de forma orgânica. Então, se você ativar o sininho, você vai ficar ciente todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, se ele agregou para você, se foi importante, não deixe de curtir. E se você puder contribuir deixando o seu comentário,